Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver nos assistindo. Professor Flávio, de Itajubá, Minas Gerais, Ministério Ide e Pregai o Evangelho. Sou professor de teologia. Estamos aqui falando pela Escola do Conhecimento e nós estamos aqui agora dando sequência na nossa disciplina. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Tem dois vídeos anteriores, vídeo 1 e vídeo número 2, no qual nós fizemos uma introdução e nós chegamos até o capítulo 11 do livro de Atos, no segundo vídeo. Então hoje nós vamos seguir em frente a partir do capítulo 12 do livro de Atos. Já vimos ali do capítulo 1 a ascensão de Cristo, que o Senhor também pediu para que ficassem em Jerusalém, que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto recebessem poder, e eles receberam o dom do Espírito Santo, né? Falaram em línguas ali em Atos capítulo 2, e Pedro fez o seu discurso maravilhoso em Atos capítulo 2, e em torno de 3.000 pessoas se converteram. Em Atos capítulo 3, nós falamos da cura de um coxo, né? Pedro e João, em nome de Jesus, fazem uma oração ali, levanta um homem que está deficiente há muito tempo. E aquilo resultou em que muitas vidas se converteram também e seguiram Pedro e João. Porém, onde Pedro e João estavam ensinando, os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, movidos de inveja, prenderam eles no capítulo 4. Depois deram a oportunidade para Pedro se defender. Pedro disse que é no nome de Jesus que aquele homem estava curado e que Jesus é a pedra principal, a pedra angular, né? A pedra que foi rejeitada pelos sacerdotes, né? Jesus foi colocado como a principal pedra de esquina, que era um costume na época ter uma pedra principal para dar direção para a construção. Então Jesus foi uma linguagem, a figura de linguagem. Jesus era a pedra principal da igreja, o fundamento da igreja. E eles falaram para os sacerdotes que em nenhum outro há salvação, em nenhum nome, em outro nome é dado por Deus pelo qual nós devamos ser salvos. Mas os sacerdotes, mesmo sabendo do milagre, mesmo sabendo que aquele homem era coxo e foi curado em nome de Jesus, eles não se converteram, né? Permaneceram duros ali, coração endurecido. E no capítulo 5 nós falamos da história de Ananias e Safira, dois crentes que não levaram a sério as coisas de Deus, quiseram trazer um engano dentro da igreja e morreram. Capítulo 6 falamos da instituição dos diáconos, né, daqueles que serviram as mesas, e mostramos ali também a importância de delegar funções, delegar tarefas, e no caso ali os discípulos, os apóstolos permaneceram firmes na palavra de Deus, no ministério da palavra. Mas a igreja cresceu muito, já estava mais de 5.000 pessoas. No capítulo 7 e no capítulo 8, nós mostramos o primeiro mártir, Estevão, que Deus usou poderosamente, fez milagres e maravilhas, mas foi levado diante do Sinédrio para justificar por que, em nome de quem que ele estava pregando, tudo aquilo que ele estava pregando, no caso ali, sobre Jesus. E também porque levaram falsas testemunhas e acusaram Estevão, dizendo que Estevão tinha falado contra Deus, contra a lei de Moisés. Então, a mesma acusação, semelhante à acusação que fizeram, que a rainha Jezabel fez com Nabote lá no Antigo Testamento, fizeram ali também com Estevão. Mas Estevão fez a sua defesa. No capítulo 7 e 8, ele dá uma mensagem, faz uma pregação, desde a chamada de Abraão até a vinda de Cristo. E ele fala para aqueles homens que estavam ali julgando ele, que eles eram duros de coração e que eles sempre resistiam ao Espírito Santo. Mas ele foi apedrejado, mas mesmo na hora da morte ele pediu ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Morrendo ali, sendo apedrejado, Estevão entregou o Espírito, viu os céus abertos e falou para o Senhor perdoar. Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu Estevão. E quem consentia também na morte de Estevão foi Saulo de Tarso, que a partir do capítulo 8, verso 1, promove uma perseguição em Jerusalém contra os discípulos, contra a igreja do Senhor, e a igreja se espalha por Samaria, pela Judéia ali, pelos confins da terra, né, da época lá, conforme Jesus havia falado
em Atos capítulo 1, verso 8. Então, em Atos 8, verso 1, a perseguição, e Filipe faz uma obra maravilhosa em Samaria. Atos 8, Filipe desce a Samaria, faz uma obra maravilhosa, muitos se convertem, até um mágico lá se converteu, mas Pedro e João foram lá e oraram pelas pessoas, eles receberam o dom de línguas, o dom do Espírito Santo. Aí conta a história em Atos 8 que o mágico queria dar dinheiro para Pedro, para ter aquele poder, e Pedro repreendeu ele duramente. Então, nós temos o capítulo 8, depois também tem a história do etíope, né, do eunuco, que veio da Etiópia para adorar o Senhor em Jerusalém, mas apesar de ter vindo de tão longe adorar a Deus, ali em Jerusalém, ele não era convertido, né? Não tinha entregue a sua vida para Jesus. E Filipe então fala de Jesus para ele no capítulo 8, e ele também batiza nas águas, crê no Senhor Jesus de todo o coração. Entramos no capítulo 9 de Atos, ali começa a conversão de Saulo de Tarso. O Saulo perseguidor recebe ali um encontro poderoso com Cristo, se converte, se torna o pregador da palavra de Deus em Atos capítulo 9. Depois, em Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, que era um homem muito piedoso, temente a Deus, que fazia boas obras. Mas olha, conforme nós explicamos no vídeo anterior, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Cornélio era muito bom, fazia boas obras, mas não era um homem convertido. E numa visão, Deus mostrou para ele que ele deveria chamar um dos pregadores, no caso ali Pedro, para falar para ele sobre o Evangelho. E Cornélio então mandou chamar Pedro e reuniu seus familiares na sua casa. Quando Pedro vem, ele quer adorar Pedro, dobra o joelho para adorar Pedro. Pedro fala, não, levanta, eu sou homem igual a você mesmo. E Pedro então ali prega a palavra para Cornélio, e toda a casa de Cornélio recebe o Espírito Santo. Eles se convertem e são batizados também. Em Atos capítulo 11, Pedro teve que explicar para a igreja, para o ministério em Jerusalém, por que ele entrou na casa de um homem gentio, por que ele foi na casa de Cornélio, já que a lei de Moisés, a tradição deles dizia que um judeu não poderia entrar na casa de um homem incircunciso. E Pedro então explica o que aconteceu, a visão que Cornélio teve, a visão que o próprio Pedro teve do lençol, que baixou 3 vezes ali, e Deus disse para ele não fazer imundo aquilo que Deus purificou. Isto é, Deus estava dizendo que os gentios também vão receber a palavra de Deus. E Pedro então explica para o ministério, explica ali para os apóstolos a razão pela qual ele foi e entrou na casa de um gentio, um homem que não era israelita. E como esse homem e os outros gentios também receberam o Espírito Santo. E isso aquietou, né, a polêmica, então aquietou ali no capítulo 11. E agora nós vamos entrar então no capítulo 12, foi onde nós paramos no segundo vídeo. Vamos começar então o capítulo 12. Pega a sua apostila agora, pega aí a sua Bíblia. Se você não tiver a apostila, nós vamos colocar ela aqui agora, vamos postar ela aqui, dá para acompanhar, entendeu? Mas pega o seu caderno de anotações, vamos seguir na nossa matéria, na nossa aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos lá. Nós vamos na página, vamos ver aqui a apostila. Apostila, página 11 da apostila, página 11, lá embaixo, Herodes, vamos falar aqui, capítulo 12, eu vou ler o capítulo já para vocês, mas está escrito, Herodes persegue a igreja, capítulo 12, do verso 1 ao 24. No capítulo 12, verso 1 ao 5, Tiago é morto, Herodes manda matar Tiago, Pedro é preso. Enquanto Herodes estava na festa, a igreja orava. Também vamos falar da importância da igreja vigiar e orar. Pedro foi libertado milagrosamente. Pedro vai à igreja, isto é, na casa de Maria, que é mãe de João Marcos. Maria, que é mãe de João Marcos. Uma menina por nome Rod vai abrir a porta, mas não acredita. Ela sabe que é Pedro que saiu da prisão, mas a igreja não acreditou. E a igreja estava orando, mas a igreja não crê. A igreja estava orando para que Pedro não morresse, para que Pedro fosse solto. Mas quando Pedro é solto e vai lá, bate a porta, e a menina fala que Pedro está ali, eles não acreditam. Então, no verso 17, esse Tiago que morreu aí
também, este é o meio-irmão de Jesus e escritor. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, escritor da Epístola de Tiago. Não confunda com o Tiago que já foi morto, né? Então, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, escritor da Epístola de Tiago. Então, não confundir, né? No verso 17, então, tem o Tiago lá, vamos falar sobre ele aqui. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, escritor da Epístola de Tiago. O outro Tiago que morreu é o Tiago que morreu lá, né? Tem um Tiago, tem dois Tiagos, então, aqui nesse capítulo 12. Tem um que morre e tem o outro que foi que escreveu a epístola, a carta geral de Tiago, que é o meio-irmão de Cristo. Depois também vai falar sobre a retirada de Pedro. Até agora o livro de Atos enfatiza o ministério de Pedro. Pedro vai voltar para Cesareia, no verso 19. E o ministério de Pedro vai continuar pela Ásia Menor, depois chega. Será que chega a Roma? Será que vai chegar em Roma? Não se sabe 100%. A tradição diz que Pedro morreu crucificado a mando de Nero. Herodes, aí em Atos, também capítulo 12, é ferido por um anjo. Né? Vamos ver também essa questão aí da morte de Herodes. Depois, já no finalzinho vamos fazer aqui relembrar um pouco sobre o apóstolo Paulo para a gente entrar no capítulo 13, tá? Mas vamos lá então. Então nós vamos aqui voltar, vamos falar de Atos, capítulo 12, Herodes perseguindo a igreja, mandando matar Tiago. Vamos lá então, Atos, fazer a leitura, para a gente poder dar sequência no nosso estudo. Atos, capítulo 12. Acompanha a nossa leitura e depois a nossa explanação. Atos, capítulo 12. Verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, esse Herodes é o neto de Herodes o Grande, tá? Esse aqui é Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando também prender a Pedro. E eram os dias dos ázimos, quer dizer, da Páscoa, né? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos capítulo 12, verso 6. Atos capítulo 12, verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem,
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Disse: anunciai isso a Tiago. Então, esse aqui que é o outro Tiago, o meio-irmão de Cristo, que escreveu a carta de Tiago, tá? Anunciar isso a Tiago, porque o outro Tiago, o irmão de João, já tinha morrido, né? Anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado como os de Tiro de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, nós, olhando aqui para o capítulo 12, quanta coisa, né, aconteceu. Herodes dando ali, querendo agradar os judeus, né? Na verdade, ele estava demonstrando ali fazendo aquela atitude de querer, de mandar matar Tiago, agradou aos judeus, por quê? Porque aos judeus que perseguiam a igreja. Aqui, né, nesse capítulo 12, aqui quando Herodes, esse Herodes também, não esquece, esse Herodes aqui é o Antipas I, que é neto do Herodes o Grande, que morreu lá, né, aquele Herodes que queria matar Jesus lá, quando Jesus era criança. Então, esse Herodes aqui é o Herodes Antipas I. E lá na frente, quando Paulo também vai estar com um dos reis lá, é o Antipas II. Né? Mas vamos continuar. Então, esse Herodes, ele manda matar Tiago, porque por causa da perseguição que tinha sido desencadeada contra a igreja lá no tempo, lá quando Estevão havia morrido. Lembra lá em Atos capítulo 7, capítulo 7, capítulo 8, no início do capítulo 8 também, quando levantou uma perseguição contra a igreja. Então, da morte de Estevão até esse capítulo 12 aqui, na morte de Tiago, em torno de 8, 10 anos mais ou menos. E a perseguição estava ainda, né? E aí, quando Herodes faz isso, a perseguição aumenta, porque Herodes vai querer agradar politicamente, né, os judeus que estavam perseguindo a igreja. Os sacerdotes judeus estavam perseguindo a igreja. Ele manda matar Tiago e manda prender Pedro. E está esperando o momento certo, porque estão na festa da Páscoa, os judeus estão na festa da Páscoa, ele está esperando passar um pouco da festa para depois apresentar Pedro também. E com certeza a intenção dele era matar Pedro. Então ele mata Tiago. Esse Tiago aí é o Tiago, irmão de João. Tá? O Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu. Então o Tiago já deu a vida também pela causa do Senhor. Depois você vai ver que no próprio capítulo 12, falando do outro Tiago, quando Pedro é solto, que Pedro fala para avisar Tiago, já é Tiago, meio-irmão de Jesus, que se converteu também. Tanto é que lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele fala que Cristo apareceu para os 12, que Cristo apareceu para mais de 500 irmãos e que Cristo também apareceu para Tiago. Então isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas esse primeiro Tiago do capítulo 12, que morreu, é o Tiago, irmão de João. Tá? O João que escreveu o 1 João, 2 João, 3 João, o Evangelho de João, o Apocalipse. Mas no caso aqui, nesse momento, o João não tinha ainda escrito as suas cartas. Então João vai escrever as suas cartas lá na década de 90, lá para frente ainda. Tá? Ele vai ser o último dos discípulos que vai morrer. Esse João, o irmão do Tiago. Então Herodes mandou matar o Tiago e viu que isso agradava aos judeus. Mandou prender o Pedro. E o Pedro estava lá, preso lá, guardas ali vigiando ele. Né? Naquele tempo as cadeias eram bem vigiadas. Não era só eram vários compartimentos.
E a Bíblia fala que o anjo do Senhor entrou ali, apareceu ali, clareou, né? Falou para Pedro levantar, e o anjo do Senhor tirou Pedro da cadeia, passando pelas guardas, ninguém viu nada, os guardas não viram nada, né? E Pedro pensou que estava tendo uma visão, e de repente chegou na rua, o anjo foi embora e Pedro então percebeu que aquilo era uma realidade. Pedro então vai para a casa de Maria, que é mãe de João Marcos. Esse João Marcos é o que depois vai viajar com Paulo na primeira viagem missionária, e ele não vai seguir a viagem em diante, ele vai retornar, ele vai com Paulo e Barnabé. Esse João Marcos é o Marcos, sobrinho do Barnabé. Tá entendendo? Então o que acontece? O Pedro vai na casa de João Marcos, na casa de Maria, que é mãe de João Marcos. E quando Pedro bate na porta lá, a menina chamada Rod vem atender a porta. E ela percebe que é Pedro que está do outro lado. E ela fica super feliz, porque tem muita gente naquela casa. Parece que a casa de Maria ali, mãe de João Marcos, é enorme a casa. As casas antigas eram enormes. Essa casa parece que acolhia muita gente. E ela fala que Pedro está ali, ela insiste, eles não acreditam. Mas até que vão olhar mesmo lá e ver que é Pedro mesmo. Então, eles ficam ali, né, glorificando a Deus, e Pedro então pede para ficar calado. E Pedro conta como o Senhor o libertou daquela cadeia. E ele também manda avisar o Tiago. Então aí nós temos o capítulo 12, né, depois de Atos, depois Pedro vai para outra região e vai parar ali, então, pelo menos aqui no livro de Atos, a história contada e falando de Pedro. Vai parar um pouco aqui agora. Lembrar também que o João Marcos, depois, ele vai estar, então, na primeira viagem junto com Paulo e Barnabé. Depois a gente vai perceber lá que ele não vai seguir viagem, vai voltar, né, o Marcos. E depois, numa segunda viagem, ele vai querer de novo ir com Paulo. Paulo não vai aceitar e vai ter a separação entre Barnabé, Marcos, de Paulo e Silas. Paulo e Silas vão para um lugar e Barnabé e Marcos vão para outro lugar. Lembrar também que esse Marcos aí, ele vai colar em Pedro. Ele vai ficar grudado em Pedro. E depois lá você vai ver que Pedro vai falar que Marcos é um filho dele na fé. Tá? Mas lá no final de carreira de Paulo vai, já no final da vida de Paulo vai falar acerca de João Marcos, porque Marcos cresceu, ele vai crescer, esse menino vai crescer na fé. Apesar de ele falhar no começo, ele vai crescer na fé e vai escrever o Evangelho de Marcos também. E Paulo, lá no final de vida de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo vai falar que Marcos é muito útil no ministério. Então teve um momento em que Marcos falhou, né, depois do capítulo 12, mas ele vai se retratar, vai restaurar. Mas aqui nesse capítulo 12, ainda está assim, no início do ministério de Marcos, de João Marcos, né? Ele está iniciando a carreira, tá bom? Então vamos agora para o capítulo 13 do livro de Atos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 13 agora. Então nós temos aí no capítulo, só finalizando o capítulo 12, até agora o livro de Atos enfatizou o ministério de Pedro. Pedro vai voltar para Cesareia, Jerusalém. O ministério de Pedro vai continuar pela Ásia Menor. Depois será que chega a Roma? É um ponto de interrogação. Ninguém sabe com certeza. A tradição diz que morreu crucificado a mão de Nero. Tá? Mas vamos agora então, aqui em Atos 13. Capítulo 13. Primeira viagem missionária. Antioquia a Chipre. Atos 13, do verso 1 ao 12. Eles são separados. Barnabé, vai aparecer ali Barnabé e Saulo. Vai ser separado pelo Espírito Santo e enviados pela igreja. Após oração e jejum, separam o melhor, no caso Barnabé e Saulo. Este é o princípio da visão da igreja primitiva. Eles atravessaram a ilha e chegaram a Pafos. Atravessaram a ilha e chegaram a Pafos. Também em Atos 13 vai falar sobre um judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Saulo, o nome de Saulo, conforme nós falamos, é hebraico. Ele também é chamado de Paulo, que é o nome dele romano, né? Cidadão romano. Paulo era cidadão romano.
governador romano é convencido, né, naquela questão aqui do Bar Jesus. Em Perge, João Marcos volta para Jerusalém, ele deixa Paulo, né? Ele acompanha a primeira viagem, mas depois ele volta no meio da viagem, né? Em algum momento ele volta. Também em Atos 13, versos 16 ao 41, o discurso de Paulo em Antioquia da Psídia. Depois do 42 ao 52, ordem profética de se voltarem para as nações, gentios. Os gentios aceitam a palavra, mas os judeus a rejeitam. Tá? Então nós vamos mostrar daqui a pouco aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Ok? Então vamos lá. Vamos Atos capítulo 13. Vamos ler, pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar a leitura em Atos capítulo 13. Lembrar aqui no capítulo 12, ó, no verso 25, ó, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Né? Barnabé, eles estavam em Antioquia, lá no capítulo 11, final do capítulo 11. Né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, final do capítulo 11, vamos ver aqui, aqui ó, capítulo 11, porque ali vai mostrar, ó, capítulo 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Tá? Então aí, ó, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Aí a gente vai aqui agora. Então Barnabé e Saulo, eles fizeram o trabalho em Antioquia e depois eles levaram socorro aos irmãos, porque houve uma fome, né, aqui no tempo de Cláudio, e eles levaram socorro aos irmãos. E depois que eles fizeram esse trabalho, aqui Atos capítulo 12, no final de Atos 12, por isso que a gente vê no final de Atos 12 escrito assim, ó, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, quer dizer, de ajudar os irmãos lá, né, por meio de Barnabé e Saulo, eles levaram ajuda aos anciãos. Eles voltaram a Jerusalém, levando consigo também a João Marcos, que tinha por sobrenome João Marcos. E havendo na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. João aqui é o João Marcos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Então nós vemos aqui, ó, e esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, quer dizer, vamos lá, vamos voltar aqui de novo aqui. Na igreja de Antioquia, tá? Então eles estão em Antioquia. E de Antioquia, eles vão ser enviados para uma viagem missionária. Eles vão descer a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegaram a Salamina e depois eles vão, havendo atravessado a ilha até Pafos. Vendo então aqui, ó, Antioquia, né?
Eles vêm aqui em Antioquia, Salamina e vêm até Pafos, está vendo a ilha de Chipre? Então, de Antioquia eles descem até Seleucia. O Seleucia Seleucia é pertinho aqui, ó, grudadinho aqui na beira do mar. O mapa não está dando aqui, mas é por aqui, ó, exatamente. Depois que eles vão até Salamina e atravessa a ilha de Chipre, chega até Pafos. É aqui que vai acontecer a história lá daquele mágico, né, ó. Chegaram até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, profeta chamado Bar Jesus, é um judeu mágico, que é uma coisa até surpreendente, um judeu mágico, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, tá vendo aqui? Saulo é o nome de Paulo, de origem hebraica, e Paulo é o nome dele latim, porque ele era cidadão romano também. E todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Então, o que vai acontecer? Eles vão de Pafos, aqui, vão até Perge, na Panfilha. Vamos até aqui, ó, Perge, na Panfilha. É aqui então que João Marcos vai deixá-lo, né? Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Aí eles então, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Lembrar que tem duas Antioquias, tem Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria aqui, ó. Então, Antioquia da Psídia. E eles vão na sinagoga para entrar na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Paulo está pregando ali em Antioquia. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós
vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais, que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para que nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nola mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, nós olhando aqui nesse capítulo 13, podemos olhar no capítulo 13 aqui, então, que a igreja em Antioquia havia profetas, mestres, e eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: Apartai-vos a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles então saem numa viagem missionária, saem e vão ali de Antioquia, descem para Seleucida, que é praticamente quase que no litoral do mar, quase que à beira do mar, e dali eles vão para a ilha de Chipre, entre Salamina, e vão até Pafos, atravessando a ilha de Chipre. Mas o que acontece? Na ilha de Chipre, lá em Pafos, tem aquela história do procônsul, né? Sérgio Paulo lá, que quer ouvir a palavra de Deus, mas aquele mágico lá, né? O judeu mágico, está ali perturbando o procônsul, porque o procônsul chamou Barnabé e Saulo, né? Ou Paulo, né? Paulo é o nome romano, latim, porque a gente vai ver que Paulo ele era cidadão romano também, mas ele o nome dele Saulo, de origem hebraica, ele é judeu, ele é israelita. Então o que acontece? Ele é israelita, né? E o que acontece? Paulo tá falando ali com o procônsul, e aquele mágico ali, judeu mágico, está perturbando, não está querendo que o procônsul se converta. Paulo vira para ele com ousadia, né, no poder do Espírito Santo, e fala: Ó filho do diabo, filho de todo engano,
Você tem pervertido os retos. Até quando você vai perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que a mão do Senhor está contra você, está sobre você. E você vai ficar cego. Vai ficar por alguns dias sem ver a luz do sol. E aí a Bíblia fala assim, na mesma hora o cara ficou cego, começou a rodear ali. Aí o procônsul, quando viu aquela situação ali, creu maravilhado da palavra do Senhor. Então, às vezes, a gente tem que ter, né, só pelo Espírito Santo, Deus nos mover numa situação dessa, o que vai fazer, né? Se for pelo poder do Espírito Santo, né, tá na mão do Senhor. Com certeza esse cara, esse mágico, depois ali, ele recobrou a visão e ele, penso eu, que ele tomou uma pancada dessa, tem que se arrepender e voltar para Cristo, né? Mas ali então, depois de Pafos, eles vão lá para a região de Antioquia. Mas antes de entrar em Antioquia, o que acontece? Ali em Perge, o João Marcos não quer mais seguir viagem. Né? Eu lembro que Barnabé levou o sobrinho dele, João Marcos. O João Marcos não quer seguir mais viagem e volta. E deixa o Barnabé e Saulo seguir viagem. Aí o que acontece? Barnabé e Saulo vão até Antioquia e eles entram lá então na sinagoga lá, dos judeus lá. E no momento lá eles permitem que Paulo ou Barnabé tragam uma palavra. O que acontece? Paulo levantou e começou a falar. Começou a falar desde dos profetas, falando das promessas que tinha nos Salmos, que Davi fala no Salmo 2, fala no Salmo 22, que o Messias seria da descendência de Davi, que ele não ia ver a corrupção. E Paulo então começa a pregar e trazer ali, profeticamente, o que significava o que estava nos Salmos, se referindo, quando dizia que o Senhor se assentaria à direita do meu Senhor, e a alma dele não ia ver a corrupção. Aí ele fala que aquilo lá não encaixou em Davi, porque Davi morreu e viu a corrupção, mas aquilo lá encaixa em Jesus, né? Então ele fala que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e é no nome desse que nós devemos nos arrepender. Apesar de João já ter vindo antes, mas João trouxe o batismo de arrependimento. E Jesus então ali agora vem como para cumprir e fechar, né, as promessas do Antigo Testamento. Quando ele morre e ressuscita, é nele que devemos crer, porque ele é que é o Senhor e Salvador, porque ele ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, quando começa a falar isso na sinagoga e termina a pregação, ele sai, né, ele traz a ministração do Antigo Testamento, provando que Jesus é o Messias da lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos. A importância, né, eu vejo aqui a importância, né, porque Paulo, ele antes dele se converter, ele pensava que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o ungido, o Messias, e depois que ele se converte, então, você vê que ele fica um doutor na palavra mesmo. Ele encaixa Jesus nas profecias dos salmos, dos profetas, e prova ali então em Antioquia que Jesus é o Messias. Mas quando terminou aquela pregação, muitos creram nele e até pediram para ele voltar no outro sábado para continuar falando. E ele faz isso então. Mas muitos também, judeus invejosos, movidos de inveja, se levantaram contra Paulo e Barnabé. O que acontece? Levantou mulheres ali, citaram outras pessoas para levantar uma perseguição contra Barnabé e Saulo. Eles vão ter que sair dali, lascados daquela cidade. Por quê? Por causa dos invejosos. Mas, quer queira ou não, várias pessoas se converteram ali. E Paulo então vai falar, olha, Deus mandou pregar para os judeus, mas já que vocês não, em primeira mão para os judeus, mas vocês não querem, então nós vamos para os gentios. Né? E os gentios, né, que são aqueles que não são israelitas, são outras nações, né? Outras pessoas que não eram judeus, né? Eles se alegraram quando ouviu que então a palavra vai vir para nós, ficaram muito felizes, né? No nosso caso, por exemplo, que nós que somos brasileiros, amém, glória a Deus, nós recebemos também a salvação. Abriu para todos agora, por meio de Cristo. Mas os gentios se alegraram, mas a perseguição começou forte ali em Antioquia, né? Contra Barnabé e Saulo. Lembrar então que tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. Essa é lá a outra Antioquia, tá? E Barnabé e Saulo
vão começar a ser perseguidos ali. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos continuar lá. Então aqui, ó, Atos 13:50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão sair aqui de Antioquia e vão para Icônio. Então, depois nós vamos ver que eles vão para Listra, vão para Derbe, depois vão voltar para Listra de novo, Icônio, Antioquia, e vai fazer o retorno e voltar na Antioquia da Síria. Tá? Mas, por hora, então, eles estavam em Antioquia e eles vão para Icônio. Vamos ver na apostila. Apostila, página... vamos ver na apostila agora, aqui, capítulo 14 da apostila. No capítulo 14, olha aqui, ó, no verso 3, eles faziam muitos sinais e milagres. Resultado, houve uma divisão, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe. Está no capítulo 14. Em Listra foram considerados deuses. Paulo sobrevive a um apedrejamento, fortalecendo as congregações, e volta à Antioquia da Síria. Tá? Mas vamos ver isso lá em Atos capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por muitas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônica, e para a província circunvizinha. Então, eles vão sair na primeira viagem aqui, vão sair de Antioquia para Icônio, de Icônio eles vão para Listra e Derbe. Vão para Listra e Derbe. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônica, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso, coxa dos pés, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade,
cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois pelo Porpsídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui nesse capítulo 14. Aí Paulo, então, e Barnabé, eles estão em Icônio, e ali eles começam a pregar a palavra, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos deles. Muitos criam, se convertiam. Então houve uma divisão. Alguns eram pelos judeus, que era contra os discípulos, e outros eram a favor dos discípulos. Mas a coisa foi tão pesada que eles tiveram que sair fora dali. Saíram fora e fugiram para Listra e Derbe, ali cidades próximas. E Paulo viu um homem também, né, que estava doente, aleijado dos pés desde o ventre, nunca tinha andado. Paulo percebeu durante sua pregação que aquele homem tinha fé para ser curado. E Paulo então ordenou que ele levantasse em nome de Jesus, fosse curado. A partir dali então, em Listra e Derbe, ficou a coisa, né, começaram a falar, os deuses baixaram aqui, então viraram homens e começaram a querer homenagear Barnabé e Paulo. A Barnabé eles chamaram de Mercúrio e a Paulo chamaram de Júpiter. Ou eu inverti aqui, deixa eu ver aqui. Desculpa, chamaram Júpiter a Barnabé, né? Invertido. Júpiter a Barnabé, né? O Júpiter aqui, que é um deus romano, é o equivalente a Zeus no grego, né? Que é o patrono, praticamente o patrono dos deuses da mitologia grega. Porque talvez Barnabé fosse aparentemente bem mais velho do que Paulo, talvez para honrar ele. Mas o Paulo eles chamaram de Mercúrio, né? O deus Mercúrio para os romanos equivale ao deus Hermes para os gregos, né? Porque Paulo é o que falava, e quando a gente estuda, por exemplo, a palavra hermenêutica, né, que é uma disciplina que nós estudamos também, a hermenêutica. O que significa hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar os textos. Então eles chamaram Paulo de Mercúrio, que é correspondente ao deus Hermes, porque ele era o que trazia a palavra. E tentaram fazer homenagens para os dois ali, trazendo touros, grinaldas, para sacrificar e se encurvar e adorar Paulo e Barnabé. Mas os dois relutaram, não, nós somos homens como vocês mesmos. E insistiram, e com muito sacrifício, eles não permitiram que eles sacrificassem aos dois lá. E os dois começaram então a pregar, né? Paulo começou a pregar a palavra. Nós podemos olhar aqui no capítulo 14, a pregação firme de Paulo aqui, ó. No capítulo 14, um pouquinho depois que eles tentaram sacrificar para eles, o que vai acontecer? Paulo vai, aqui ó, capítulo 14, Paulo diz que eles são homens. Ouvindo isto, porém os apóstolos Barnabé rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aí Paulo vai trazer a palavra de Deus.
Hoje a gente vê que é completamente o contrário, né? Muitos hoje querem receber honras e glórias, né? Muita exaltação que pertence só ao Senhor. Tentaram ali colocar Paulo e Barnabé lá no topo para endeusar os dois, mas os dois caíram fora, não aceitaram isso. E Paulo então começa a fazer a pregação e muitos se convertem, mas também se levantam os invejosos e eles tentam atrapalhar a carreira de Paulo. Inclusive eles apedrejam Paulo e acham que ele está morto. Olha bem para você ver, ele acha que ele está morto. Mas os discípulos rodearam ele. Ele levantou. Você pensa que ele desanimou? Você acha que Paulo desanimou? Apedrejado, dado como morto. Você acha que ele apedrejou? Olha o que aconteceu. Olha bem. Atos 14. Olha aqui para você ver. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele aqui em Derbe, Listra, volta para Icônio, Antioquia e faz o contorno de novo a Perge e volta para Antioquia da Síria. Então o que acontece com Paulo? É dado alguns perseguidores da cidade anterior que ele tinha ido em Icônio e Antioquia, foram até Listra e Derbe, perseguiram Paulo, incitaram algumas pessoas lá, pegaram Paulo e Barnabé e apedrejaram Paulo, achando que Paulo estava morto. Largaram Paulo lá, pensando que ele estava morto, mas os discípulos foram lá, rodearam ele, e ele levantou e voltou para a cidade, aí começou a fazer o retorno. Passou de novo por Antioquia, Icônio, Antioquia da Psídia e volta para Antioquia da Síria. Então, e ele falando que por muitas dificuldades, muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. Então ele sempre encorajando, não desanimado, sofrendo, apanhando, ralando Paulo, Barnabé e os discípulos, né? E não desanimando. Você vê que Estevão morreu lá atrás, Tiago morreu lá atrás, Pedro foi preso, ia ser condenado também, Deus livrou ele milagrosamente ali. Agora Paulo, né, e Barnabé, a situação foi muito difícil. Talvez, a gente não sabe, talvez, por isso que João Marcos não aguentou o tranco e voltou, né? Talvez, não tenho certeza, né? A Bíblia não fala qual o motivo exato que o sobrinho de Barnabé voltou, não quis seguir em frente. Agora, uma outra coisa que também, que nós vamos ver no capítulo 16 depois, porque nessa primeira viagem aqui, ele passa em Listra, aconteceu lá milagres e maravilhas ali. E no capítulo 16, daqui a pouco nós vamos mostrar, você vai ver que já tem um menino lá, moço, que vai seguir Paulo em Atos 16, chamado Timóteo. Então, provavelmente, Timóteo, lá no capítulo 16, quando vai, a partir do capítulo 16, seguir Paulo, é porque nessa primeira viagem de Paulo aqui, quando Paulo passa em Listra, em Derbe, provavelmente a família, né, de Timóteo, a avó, que já eram judaizantes, que eram firmes no judaísmo, se converteram ao cristianismo. Por isso que depois que Paulo vai passar tempo depois, lá em Atos 16, no mesmo lugar, para rever os irmãos e fortalecer a fé, eles vão dar testemunho, as pessoas vão falar bem de Timóteo, e Paulo vai pegar Timóteo e vai andar com ele. Mas isso lá no capítulo 16. Mas estou mostrando para você que o que vai acontecer no capítulo 16 com Timóteo, provavelmente Timóteo e sua casa foram influenciados por essa passagem de Paulo aqui agora em Icônio, Derbe e Listra, nessa primeira viagem missionária. Ok? Agora vamos entrar no capítulo 15 de Atos, quando vai ter aquela controvérsia se os gentios que estão se convertendo devem guardar a lei de Moisés, guardar o sábado, devem fazer a circuncisão. Então vamos ver agora, já que Paulo agora começou a pregar para os gentios, aqueles que não são judeus estão se convertendo, vai ter um probleminha agora ali. Será que
os gentios também devem guardar, além de entregar a vida para Cristo, devem guardar a lei de Moisés, devem circuncidar. Então vamos entrar agora no capítulo 15 de Atos, mas vamos olhar na apostila para ver o que a apostila diz. Atos, apostila, né? Página, eu ver aqui a página 13 da nossa apostila. Página 13 da apostila, lá no fiozinho. Conflitos, né? Teve muitos conflitos. Né? No capítulo 15 nós vamos ver aqui a segunda viagem de Paulo e lá no final o início da terceira viagem missionária. Vamos lá, então conflitos na igreja. Vamos ver. Os judeus aceitaram Jesus, mas também queriam seguir as leis de Moisés. Decisão de Jerusalém sobre os gentios cristãos. Será que os gentios cristãos devem guardar a lei? Então é feita uma convocação e apelação de Pedro, uma convocação, né, lá em Jerusalém, dos discípulos para resolver a questão. Vamos ver aqui o conflito entre a lei e a graça. Confirmação de Tiago. Confirmação de Tiago. A questão do tabernáculo de Davi também a gente vai falar uma coisinha breve. Carta de Jerusalém às igrejas locais e a repercussão dessa carta. Depois ainda no capítulo 15, no finalzinho, a segunda viagem missionária, início da segunda viagem missionária de Paulo. Vai mostrar também que Paulo e Barnabé discutem e se separam por causa de João Marcos. A divisão, na verdade, foi uma multiplicação no ministério. Paulo reconhece no final da vida o valor de Marcos. Valeu a insistência de Barnabé em investir no jovem. Também vamos ver em Atos 15 o ministério na Síria. Mas vamos voltar lá em Atos 15 para a gente poder explicar aqui a questão dos conflitos. Atos capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado
diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escrever o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, como muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chifre. Paulo tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, aqui no capítulo 15, se você olhar no capítulo 14, você vê Paulo e Barnabé pregando aos gentios. E onde os judeus estavam, eles pregavam também. Alguns judeus se convertiam, mas a maioria que se convertia eram os gentios. E os judeus perseguiram Paulo. Paulo então voltou para Antioquia com Barnabé. E anunciaram aos irmãos quão grandes coisas Deus, pelas mãos dos dois, havia feito nessa primeira viagem missionária. E ali em Antioquia, então, começou a surgir uma questão. Alguns judeus, que se converteram, estavam guardando a lei de Moisés. E começaram então a falar também na cabeça de Paulo e Barnabé, que os gentios estão se convertendo, mas tem que guardar a lei de Moisés, tem que guardar a circuncisão, o sábado, guardar tudo. Aí Paulo e Barnabé então falaram: vamos subir para Jerusalém. E levaram os anciãos também de Antioquia, alguns anciãos, e por onde eles passavam até chegar em Jerusalém, eles anunciavam aos irmãos a palavra de Deus e confortavam os irmãos. Quando eles chegaram em Jerusalém, reuniram então os apóstolos, Pedro, Tiago, João, a turma toda lá, e esses anciãos junto com Barnabé e Paulo, para trazer a questão sobre se os gentios deveriam guardar a lei de Moisés. O que aconteceu? Pedro então, houve uma discussão entre eles. Pedro tomou a palavra e falou: gente, vocês bem sabem que Deus abriu a porta para que eu pregasse aos gentios. E Deus, eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Então nós não devemos impor um peso sobre esse povo, não. Nós devemos apenas falar que eles têm que crer. Nós recebemos pela fé a palavra. E eles também receberam pela fé e foram até batizados com o Espírito Santo.
Então, na verdade, Pedro estava se referindo, né, quando ele foi na casa de Cornélio, lembra? Lá em Atos capítulo 10, Pedro também tinha essa preocupação no início de não se misturar com os gentios, lá em Atos 10. E Deus deu aquela visão para ele dos lençóis, lembra? E aí Pedro até justificou na igreja em Atos capítulo 11, os próprios apóstolos em Atos capítulo 11 questionou a ida de Pedro na casa dos gentios. E Pedro, como em Atos 11, falou que Deus também escolheu os gentios para segui-los pela fé e que Deus não exigiu que eles guardassem a lei de Moisés, coisa nenhuma. Então Pedro ali no em Atos 15 agora está falando isso, né? Basicamente isso naquela reunião. E quando Pedro terminou de falar, Paulo e Barnabé também começou a falar, né, que Deus se havia feito com eles no meio dos gentios. Quer dizer, Paulo e Barnabé estão falando, olha, vocês estão falando né, que os gentios não recebem, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, foram batizados, teve conversão, teve milagres. Aí de repente Tiago pegou a palavra. Tiago pegou a palavra. Esse Tiago aí é o meio-irmão de Jesus, gente. É o meio-irmão de Jesus que se converteu também. Os irmãos de Jesus que não criam nele se converteram também. E esse é o Tiago, meio-irmão de Jesus. É esse Tiago que com certeza escreveu a epístola de Tiago lá na frente. Então esse Tiago, ele levanta e começa a falar, gente, e vai falar que Pedro, vai reforçar a palavra de Pedro e vai falar que o que está acontecendo é o que Deus já havia também falado por meio dos profetas. Né? No caso aqui ele está citando o profeta Amós, que fala que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Olha bem o que ele fala, Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Isso, e fala então que os homens vão adorar a Deus em vários lugares. Olha que interessante essa passagem de Atos. Atos capítulo 15, só voltar aqui para você ver. Atos 15. Atos 15 aqui ele fala, Simão, Atos 15, 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Então aqui ele vai falar, Tiago vai citar o tabernáculo de Davi. Né? Na verdade, o tabernáculo de Davi, ele está citando aqui uma profecia que está lá no livro de Amós. Nós vamos dar uma olhadinha agora, tá? Vamos dar uma olhadinha lá em Amós. Amós, capítulo, vamos dar uma olhadinha lá em Amós, capítulo 9 de Amós, a profecia que Tiago está se referindo é em Amós, capítulo 9, no verso 11. Olha para você ver. Amós 9, 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz esta coisa. Glória a Deus, maravilha. Então, o Tiago, ele cita uma profecia lá de Amós, dizendo que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi. Mas que tabernáculo de Davi que é esse? A tenda de Davi ou o tabernáculo de Davi? Davi viveu anos, bem 200 e poucos anos, quase 300, 250 anos antes de Amós. Amós está profetizando quando o povo de Israel está fora dos caminhos do Senhor. E o Senhor está, por meio de Amós, depois de Davi, muitos anos depois de Davi, dizendo que vai destruir Israel no sentido de levá-los exilados para a Síria, mas que Deus ia restabelecer o tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? Na época de Davi, se você lembrar, voltar um pouquinho no tempo do rei Saul, o rei Saul não se preocupou com o tabernáculo
Você não vê Saul falando de tabernáculo, de louvor e adoração. Você não vê falando de nada disso. O tabernáculo parece abandonado. Mas quando chega no tempo do rei Davi, o rei Davi quer tirar o tabernáculo. Desculpa, o rei Davi quer tirar a arca e levar para um lugar onde possa ali estar sendo Deus por meio da arca, né? De uma forma assim simbólica, sendo adorado e respeitado e honrado, porque ele sabia do valor da arca no tempo do tabernáculo, principalmente com Moisés. E o tabernáculo que estava em Siló, o tabernáculo no tempo do rei Saul, depois do profeta Samuel, no tempo de Samuel, só Samuel que ia lá, mas o Saul não estava nem aí com o tabernáculo. Então a arca estava abandonada. Né? Abandonada entre aspas, claro, sendo cuidada pelos sacerdotes, aquela coisa toda. Então Davi quer trazer a arca. E Davi traz a arca. Lembra que ele teve aquela dificuldade, que morreu aquele homem lá, o Uzá. Né? Até uma questão que a gente pode falar aqui também, porque muitas pessoas perguntam, mas por que o Uzá morreu? Né? Tem gente que pergunta, mas por que aquele homem morreu quando Davi estava trazendo a arca? Davi tinha ótimas intenções, estava cantando, se alegrando, e de repente os bois tropeçaram e a arca foi cair. Aquele homem chamado Uzá segurou na arca e ele morreu. Davi ficou entristecido, chateado, deixou a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses, e depois Davi foi e conseguiu trazer a arca. Por que Uzá morreu? A resposta mais simples, mais clara, gente, muito simples e clara. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra, andar na palavra. Qual que era a ordem de Deus para Moisés, quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo? Dentre tantas coisas que Deus falou, Deus disse, depois que consagrou os utensílios do tabernáculo, Deus falou que os utensílios do tabernáculo, principalmente a arca, deveria ser levada pelos levitas, no ombro, pelos levitas, só pelos levitas. E não era qualquer levita, né? Era da família dos coatitas. E Deus ainda disse para Moisés que antes que os coatitas entrassem para levar a arca, né, Arão deveria revestir a arca, cobrir a arca, né, com pano, com couro, com vários panos lá. E só depois é que os coatitas iam levar a arca. Os coatitas não podiam olhar na arca, tocar na arca. Olha bem, os homens que já eram separados para isso lá atrás. Isso está bem claro na Bíblia Sagrada. Tá? Para que não morressem. Você quer olhar isso comigo lá? Vamos lá ver então, para você ver. Números capítulo 4, para a gente ver essa questão do por que não poderia tocar na arca. Está bem claro, Deus já havia deixado escrito aqui, ó, bem rapidamente para vocês entenderem essa parte. Falou o Senhor a Moisés, Números 4, verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texucos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. E depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pele de texuco o cobrirão e lhe colocarão seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texucos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texucos o cobrirão e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário e os colocarão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de pele de texuco e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima deles estenderão um pano de púrpura. E sobre eles colocarão todos os seus instrumentos com que os servem, os seus braseiros, os seus garfos e as pás e as bacias, todos os pertences do altar
e por cima dele estenderão uma coberta de pele de texuco, e lhe colocarão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então, tá vendo? Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, você está vendo? Quando Davi vai buscar a arca, ele põe no carro de boi, já põe errado, né? Faz as coisas erradas, e os bois tropeçam, e o Uzá segura na arca, e ele morre. Por quê? Porque Deus já deixou escrito, não é de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito, não é. Aí deveria ser coberta a arca, né? Depois os coatitas levariam a arca no ombro. Os levitas coatitas, da família dos coatitas, porque tinha dos meraritas e tinha os gersonitas, mas só a família dos coatitas que podiam levar. Tá entendendo? No caso ali, nos ombros. E Davi, quando levou, fez da forma errada, por isso que morreu Uzá. Quando a gente desobedece, sai fora, não foi Deus que matou, o cara que trouxe sobre ele a morte, por desobedecer a palavra. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, não é nem porque Deus que está mandando, não é porque a gente está indo contra a palavra. O que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. Faz de acordo com o que está nela, que automaticamente você recebe a vitória, você recebe a bênção. Né? Então, o que Jesus falou para o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus usou a palavra. A palavra é a espada. A palavra é a espada. O que Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. É claro que eu estou falando na velha aliança. Mas na nova aliança, o que está escrito na nova aliança? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então hoje a gente não vai ser abençoado, nós já somos abençoados. Então nós temos que andar na presença do Senhor, a bênção já está conosco já. Saúde, paz, alegria, ousadia, unção, nós temos que acreditar, segurar pela fé, em nome de Jesus. Mas voltando ao nosso assunto, Uzá morreu por causa disso, tá bom? Mas voltando ao assunto lá de Atos 15, Tiago está falando ali naquela reunião dos anciãos, defendendo Pedro e defendendo ao mesmo tempo, né, resolvendo a questão se os gentios deveriam circuncidar e guardar a lei de Moisés. Tiago também confirma, não tem que fazer isso. Deus vai restaurar o templo, o tabernáculo de Davi caído. Ele falou isso lá atrás, para que os gentios também pudessem chegar e adorar a Deus. É isso que está querendo dizer. Porque no tabernáculo de Davi, quando Davi, na segunda vez, né, porque Davi, quando morreu o Uzá, Davi deixou, não levou a arca. A arca ficou na casa de Obed-Edom. Depois que ele viu que Obed-Edom foi abençoado por Deus, ele foi procurar saber como que traz a arca. E você vai ler lá que ele descobriu que a arca deveria ser trazida pelos levitas no ombro. Aí ele faz de acordo com a palavra. Na segunda vez, Davi faz de acordo com a palavra. E aí eles trazem a arca. Aí Davi então coloca ela numa tenda. Né? E Davi ali então depois vai colocar cantores, revezando, né? Fazendo aqueles turnos, louvando a Deus, né? A arca simbolizando a presença de Deus. E cantores. Então você vê que acabou aquela coisa rígida, vamos dizer assim, de só o sacerdote. Claro que tinham sacerdotes ali tudo, mas as pessoas podiam ficar um pouco mais afastadas da arca, claro, não ali grudada na arca, mas na tenda, já adorando do lado de fora, cantando, louvando, porque Davi escalou pessoas para fazerem isso. Esse momento de Davi, esse momento que está acontecendo com Davi, na verdade, é o que está no coração de Deus, que Deus queria que todos os povos o adorassem, que pudessem chegar perto dele, que pudesse romper o véu, que tivesse um meio. Essa era a vontade de Deus, ainda que o véu não havia sido rompido. O véu só foi rompido com Jesus morrendo na cruz. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo rasga de alto a baixo. É claro que no tempo de Jesus a arca não está mais lá. A arca é um mistério. A arca, na época de Jeremias faz uma citação da arca. Depois que Nabucodonosor vem e leva os judeus para a Babilônia, não se ouve mais falar na arca. A arca desapareceu,
Né? A Bíblia fala que os babilônios levaram os utensílios para a Babilônia, mas não cita a arca. A arca deve ter, o sacerdote deve ter guardado, escondido, alguma coisa aconteceu com essa arca. Hoje tem vários pensamentos por aí e tal, a gente não vai entrar no mérito da coisa agora, que não é o caso. Mas no tempo de Jeremias, já falou uma arca uma vez ali, depois que eles vão para a Babilônia, na Babilônia não se toca em arca. E no tempo de Jesus também não tem a arca. A arca, vamos dizer assim, desapareceu, vamos dizer. Né? Mas, o que Tiago está falando em Atos 15? Que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Que Deus ia restaurar. O que Deus ia restaurar? Trazer todas as pessoas para poder se aproximar dele e adorá-lo. Então, o que Tiago está querendo dizer? Que a pregação também deve ser estendida aos gentios, porque é da vontade de Deus que os povos se aproximem dele e invoquem o nome dele. É isso que Tiago está querendo dizer. Que isso foi já no tempo de Davi, uma alusão, uma gota da graça de Deus estendida na época de Davi, quando Davi trouxe a arca e fez o tabernáculo, uma tenda de Davi ali, para que houvesse cantores ao redor da arca, né? Não que eles tocassem na arca, tinham sacerdotes ainda ali, mas aquela rigidez toda, não, aí acabou um pouco. Davi colocou cantores revezando e louvando a Deus em turnos, tá entendendo? Então aí Tiago está falando, Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, todos os povos podem vir adorar o Senhor. Aí o que acontece? Ele chega numa conclusão em Atos capítulo 15, de escrever uma carta e levar por mão de Paulo, Barnabé, Silas e mais outros irmãos lá, passando pelas regiões dos gentios, onde os gentios se converteram, para dizer para eles que eles devem se abster da contaminação dos ídolos, da carne sufocada e do sangue. Não comer carne com sangue, carne sufocada e também da prostituição, né? Da prostituição e da contaminação dos ídolos. Então eles mandaram uma carta. E Paulo, Barnabé, Silas saíram entregando a carta. E isso foi por onde eles passavam, os gentios se alegravam com aquela carta, com aquela situação, porque não precisava guardar a lei de Moisés, tá vendo, gente? Guardar sábado. Se precisasse guardar o sábado, eles colocavam ali, tem que guardar o sábado na carta. Mas onde está escrito isso? Lá não está escrito. Não está escrito. Se tivesse escrito lá, eu ia guardar também no sábado. Mas não está escrito. Né? Porque os que se convertiam queriam, não tem que guardar a lei de Moisés. Agora reuniram os apóstolos em Atos capítulo 15 e diz, não precisa guardar a lei de Moisés. Mas qual lei que vai guardar? A lei de Cristo. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Jesus nos amou. E eu já expliquei para vocês, a lei de Cristo é muito abrangente. Na graça eu posso fazer o que eu quiser, pecar. Não. Você tem que orar ao Senhor para tirar até a vontade de pecar. Até a vontade de pecar. Porque nós morremos para o pecado, morremos para o mundo e nascemos para viver uma nova vida em Cristo. E em Romanos capítulo 6 fala que nós devemos nos considerar como mortos para o pecado e vivos para Deus. Então é uma outra vida, tá entendendo? É um outro caminho, uma outra postura. Mas isso nós vamos estudar na nossa disciplina, a lei e a graça, nós vamos entrar mais fundo nisso, tá bom? Então em Atos 15 foi isso que aconteceu. Uma reunião que teve ali, eles resolveram então que os gentios que se converteram não precisavam guardar a lei de Moisés, mas abster-se da prostituição, da contaminação dos ídolos, do que é sufocado e do sangue. Tá vendo, gente? Também não significa que você não pode tomar o sangue na veia, não. Para com isso. O que é isso? A vida vale mais do que a religiosidade, viu? A vida está acima. Se Jesus falou que eu tenho que dar a vida pelo meu irmão, né? Ninguém é maior do que esse, aquele que dá a vida pelo seu irmão. Nós devemos dar a vida uns pelos outros. Então, sentar ali e doar sangue, estou doando vida para o meu irmão lá. Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aí para você ver, só para lá. Primeira coisa, mostrar para vocês que a vida, o sangue é vida. A gente olhar aqui em Levítico, capítulo 17, capítulo 17, que o sangue representa a vida está no sangue. Por isso que não podemos comer a comida como comer a carne
com sangue, né, gente? Mas a gente não vai sair perguntando no mercado se foi sufocado, nada disso não, já que eu falo sobre isso, ó. Mas Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, a vida da carne está no sangue. Aí a gente olha lá, em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 3 de 1 João. Vamos ver lá no final, vamos dar uma olhadinha lá. 1 João, capítulo 3, verso 12. Vamos aqui no verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele, se referindo a Jesus, né, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, pode doar sangue tranquilo, que não tem problema nenhum, não. O que ele está falando aqui? A gente não vai beber o sangue do boi, o sangue da vaca, o sangue. Não, nós não vamos fazer isso. Mas comer carne, você pode comer tranquilo, sem problema nenhum. Você fala, mas aquela carne tem um sanguinho ali, aquela coisa. Mas toda carne tem, irmão. Não é isso que ele está se referindo. Está falando de beber o sangue intencionalmente. Está entendendo? Outra coisa também, do que é sufocado. Paulo explica na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Você não vai chegar no açougue e ficar perguntando, o frango foi sufocado? Não. Você não vai perguntar. Você não vai sentar numa mesa lá e tem carne lá, tem frango. Esse frango foi sufocado? Aí não vou comer. Não, não é isso. Não é isso. Agora, se você está sentado numa mesa onde tem irmãos, e o irmão lá, novo convertido, fala, esse frango foi sufocado. Às vezes você não vai comer por causa do irmão, que a consciência dele é fraca. Pra você não escandalizar o irmão. Mas ninguém vai sair perguntando se o frango foi sufocado. Nada disso. Jesus considerou limpos todos os alimentos. Nós vamos orar a Deus ali, pela fé, e comer e participar, irmão. É um estudo aí que depois, na nossa disciplina Lei e a Graça, a gente pode falar melhor. Mas Paulo explica isso no capítulo 8 da carta aos Coríntios, no capítulo 9, sobre o procedimento, para não escandalizar o irmão. A questão é da consciência do irmão. Tudo que eu for fazer para escandalizar o irmão, eu tenho que tomar cuidado. Às vezes eu creio que eu posso fazer, mas por causa do meu irmão, agora eu não vou fazer. Você está entendendo? Porque o irmão vai ficar escandalizado. A Bíblia fala em Romanos 14, se eu comer carne, e Romanos 15, se comer carne, escandalizar o meu irmão, eu não vou nem comer carne. Mas não é por causa da minha consciência, é por causa do irmão. Eu tenho que fazer pela fé, para suportar, eu tenho que suportar algumas coisas por causa do meu irmão. Tudo que não é feito pela fé é pecado. Tá? Mas isso aí é um outro caminho, nós não vamos entrar por ele agora. Então, em Atos capítulo 15, é feita então essa reunião, essa discussão sobre se os gentios, de forma resumida, se os gentios deveriam guardar a lei de Moisés. Qual foi a conclusão? Não, 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 não. Não precisa guardar a lei de Moisés, mas abster-se da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Fazendo isso, e eles falaram, e olha bem o que ele falou, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Tá entendendo? Uma ordem dada pelo Espírito Santo. Agora, depois então que eles fazem isso, Paulo e Barnabé e Silas saem, levando as cartas para os irmãos das regiões circunvizinhas. Eles vão para Antioquia e Paulo fala para Barnabé que vai de novo fazer uma viagem missionária, segunda viagem missionária. E ele pretende passar praticamente nos mesmos lugares que ele passou na primeira viagem missionária, para fortalecer os irmãos. Aí Barnabé fala assim, olha, então vamos levar o João Marcos, meu sobrinho. Aí Paulo fala, não, 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 não. Ele abandonou nós lá na primeira viagem, lá na Panfilha. Não, não vamos levar não. Aí Barnabé insistiu, Paulo falou não. Aí houve uma discussão entre eles e eles se separaram. A gente chama isso, dividiu para multiplicar. Né? Barnabé pegou João Marcos e foi
para uma região. E Paulo e Silas foram então para outra região. É isso que nós vamos ver agora, tá? Aí continuando, Paulo e Silas. Vamos dar um tempo agora para Barnabé e João Marcos. A Bíblia não vai falar da viagem de Barnabé e João Marcos, mas eles fizeram uma obra para Deus também. Tanto é que lá na frente João Marcos vai ser muito útil no ministério de Paulo. Mas por hora eles se separaram. Barnabé também vai ajudar Paulo, com certeza, mas por hora eles estão cada um fazendo as suas viagens. E a Bíblia agora em Atos, capítulo 16, que nós vamos ver agora, vai falar da viagem, da segunda viagem missionária de Paulo. Só que Paulo agora não está com Barnabé, está com Silas. Vamos dar uma olhadinha agora. Na nossa apostila, na página 14 da apostila. Na página 14 da apostila, né? A segunda viagem missionária de Paulo. Vamos olhar aqui. Vamos ver lá em Atos 16, 1. A chegada de Timóteo. Timóteo vai vir por ministério. Visão do homem da Macedônia, uma visão que Paulo tem, né, que Deus dá para ele por onde ele deve seguir a viagem. Vamos ver a conversão de Lídia na cidade de Filipos. Paulo e Silas vão ser presos lá em Filipos. O carcereiro vai se converter com toda a sua casa. E depois Paulo exige uma retratação dos oficiais porque prenderam um cidadão romano. Então vamos ver essa segunda viagem missionária de Paulo. Aqui no mapa a gente olha aqui que Paulo, né, por onde Paulo passou. Mas vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Vamos ler na Bíblia Atos, capítulo 16 do livro de Atos. Atos 16, verso 1 em diante. Vamos dar uma olhadinha. Abre comigo aí. Então, se a gente olhar no capítulo 15, verso 40, ó, só para a gente pegar o contexto aqui e fazer a ligação, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelo Senhor a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 16, 1, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Atos 16, 9. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrócia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do mar, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali.
e nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, levantou-lhes os vergões, e foi batizado ele todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos daqui. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então vamos falar um pouco aqui agora o que aconteceu aqui em Atos 16, quando Paulo foi para Listra. Em Atos aqui 16, então, Paulo, em sua segunda viagem missionária, com Silas, eles saem, né, de Antioquia, então, ali, e eles passam em Listra, chegam a Listra, e lá em Listra, eles vão encontrar um discípulo chamado Timóteo, né? Você lembra que eu falei que na primeira viagem, lá em Atos 13, Listra foi evangelizada, Derbe, Icônio, Antioquia, da Psídia, e Paulo foi perseguido? Então, agora nessa segunda viagem, provavelmente, ali, a primeira viagem impactou os moradores da cidade, e provavelmente a família de Timóteo se converteu, saiu do judaísmo e foi para o cristianismo, provavelmente. Mas em Atos 16, então, quando Paulo passa por ali, Timóteo era filho, a mãe dele era judia, né? Mas o pai era grego. E Paulo quer que Timóteo siga ele. Timóteo se torne um companheiro de Paulo também. E Paulo circuncida Timóteo. Engraçado, se você ler ali, Paulo circuncida Timóteo e continua eles levando as cartas para as pessoas das outras cidades, dizendo que não era preciso guardar a lei de Moisés nem circuncidar.
Mas engraçado, por que Paulo circuncidou Timóteo? Então tem muitas especulações, muitas coisas sobre isso. Mas o que nós podemos dizer aqui é que, de forma resumida, que provavelmente Paulo queria evitar transtornos em demasia sobre o jovem. E também, quer queira ou não, Timóteo era em parte judeu, né? Já que a mãe também dele era judia. Mas ele queria evitar complicações ali. Na verdade, foi uma questão de bom senso. E como nós dizemos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Paulo achou conveniente, por Deus ali, circuncidar o menino. Ainda que ele estava levando cartas, dizendo para os gentios que estavam fora ali na região de Listra, por volta ali, que não era preciso guardar a lei de Moisés e nem circuncidar. Tá? Mas no caso de Timóteo, ele fez isso por N motivos, e talvez o motivo foi para se precaver, porque Timóteo era filho, a mãe dele era judia, e também para não constranger o menino, uma série de coisas aí que fica um ponto de interrogação. Mas ele fez isso, com certeza, para também ter uma porta aberta no meio dos judeus, porque o rapaz também era filho de uma mulher judia. Tudo bem. E Paulo e Silas então saem entregando as cartas, e eles entram em Filipos, na cidade de Filipos, e vão para um lugar de oração, né? Havia um lugar lá onde as pessoas se reuniam para oração, e Paulo pregando, mulheres estavam presentes, e se converteu a Lídia, que era uma vendedora lá, né, de púrpura lá, tal, e mulher de Tiatira. E ela se converte, e ela é batizada com toda a sua casa e tal em Filipos. E Paulo continua indo para aquele local de oração sempre, todos os dias. E a Bíblia fala de uma moça que vem ali atrás daquele grupo onde Paulo está, dizendo, esses que vos anunciam um caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher vem clamando, essa moça vem dizendo, todos os dias praticamente. Ela fez isso por muitos dias. Esses que vos anunciam um caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias, até que Paulo, indignado, né, virou-se e expulsou o espírito que estava naquela mulher. E aquela mulher ficou curada, ficou liberta. Então é interessante que aquela mulher falava uma coisa que parece que é legal, parece que é boa, mas não era Deus que falava por meio dela. Por isso que a importância, né, do dom, do discernimento de espíritos. A moça estava falando uma coisa boa, parecia que estava elogiando, bajulando. Mas Paulo percebeu isso alguns dias depois, que aquilo não procedia de Deus. E nós temos que lembrar que Satanás se transforma em anjo de luz. Que Satanás é o exímio enganador. Então os crentes, nós que estamos na igreja, devemos orar ao Senhor para que possamos ser usados ali no dom de discernimento de espíritos também, além de outros dons. Palavra de conhecimento, sabedoria, fé, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, curas, milagres, mas o dom de discernimento de espíritos. Foi o que fluiu na vida de Paulo. Paulo repreendeu aquele espírito que estava por meio daquela mulher ali, falando aquelas coisas aparentemente boas. Mas o que ela falava parecia que seria uma coisa boa, mas no fundo, Satanás estava armando alguma coisa ali. E Paulo já repreendeu, acabou com aquilo. Imagina bem se Paulo não falasse nada. Paulo não seria preso, e Paulo passaria por ali, ganhasse aquelas almas, e Paulo ia embora para outra cidade. O que ia acontecer em Filipos? As pessoas que já tinham costume de irem consultar aquela moça, porque a moça tinha um espírito de adivinhação. Os senhores daquela moça ganhavam dinheiro com isso. Então, as pessoas iam continuar normalmente. Por quê? Porque Paulo passou por ali, teve contato com aquela moça e não falou nada, não repreendeu. Quer dizer, o pessoal de Filipos, os filipenses, iam acreditar que tanto faz a religião de Paulo, né? O que Paulo trouxe aqui, o que a moça estava pregando, ou outra pessoa que estivesse por ali falando outra coisa, tudo é a mesma coisa. Todos os caminhos levam a Deus. Mas não, Paulo fez questão de mostrar, não, aí tem coisa errada. Repreendeu o espírito daquela moça. Então, o que isso trouxe aos discípulos que se converteram, aos novos convertidos ali, da casa de Lídia e de outros? Tem diferença. O que Paulo está pregando sobre Jesus é bem diferente do que essa moça está pregando e de que outros possam estar pregando. Então, Paulo, na verdade, está trazendo fundamento para a igreja. Doutrinação
dentro da palavra, dentro do caminho do Senhor. Não misturar com coisas mundanas, com idolatria, com outras coisas não, com outro tipo de adoração. Mas acontece que Paulo, por ter repreendido o espírito maligno na moça, trouxe prejuízo para os senhores daquela moça. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levaram em praça pública, denunciaram, dizendo que Paulo e Silas estavam trazendo uma doutrina que não era lícita a eles seguirem. Então Paulo e Silas apanharam, foram surrados e levados para a cadeia. Foram presos, amarrados na cadeia e foram guardados por um carcereiro. Mas a Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam e adoravam ao Senhor. Olha que coisa! Como é que pode, diante de uma situação dessa, louvar, adorar o Senhor? O que o Senhor está nos ensinando? Nós precisamos muito do Senhor, muito da graça do Senhor, para ter essa condição. Que o Espírito Santo me ajude, que o Espírito Santo te ajude também, a gente a vencer as fraquezas nossas, as tentações, as dificuldades, as contrariedades, e nós não venhamos a sucumbir, mas a romper em fé, vencer, derrubando os ursos, matando os ursos, os leões, derrubando os gigantes e perseverando e prevalecendo e honrando ao Senhor. Paulo e Silas estão dando esse exemplo para nós. O que aconteceu perto da meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e cantavam, davam honras ao Senhor, houve um terremoto ali, balançou os alicerces da cadeia e as correntes se romperam, as portas da cadeia abriram. Então o carcereiro que cuidava sabia que se os presos fugissem, ele ia pagar com a vida dele. Já que ele ia pagar com a vida dele, quando ele viu o cárcere aberto, ele falou, eu vou morrer mesmo. Pegou a espada e quis matar-se. Mas aí Paulo gritou lá de dentro, ei, não faças tal, nós estamos aqui. Aí o carcereiro, todo trêmulo, chegou lá, se prostrou e falou, o que eu tenho que fazer, Paulo? O que eu tenho que fazer, irmãos? O que é isso? E Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E naquela mesma noite ali, Paulo foi levado na casa do carcereiro, que é tudo grudadinho, tudo junto ali. E ali Paulo pregou para o carcereiro e para os seus também, para outras pessoas que estavam ali. E eles creram e foram batizados ali já. Então olha bem, Lídia se converteu, como algumas mulheres e mais outros. Mas ali também, o carcereiro com a sua família. O que está acontecendo? Paulo está estabelecendo o início da igreja em Filipos. É por isso que depois, lá na frente, quando Paulo está preso em Roma, Paulo vai mandar uma carta aos filipenses. Por quê? Porque já tem uma igreja formada. Mas como que essa igreja formada? Teve um preço, teve um momento, o pioneiro passou por ali, Paulo e Silas, né, e seus companheiros passaram por ali. Então o carcereiro se converte, toda a sua casa se converte. Depois, quando amanhece o dia, os magistrados, aqueles que prenderam Paulo, mandam um recado lá, fala assim, para soltar Paulo, pode soltar Paulo. Aí Paulo fala, ei, peraí, eles bateram na gente, humilharam a gente, zombaram da gente, acabaram com a nossa vida, e agora sim, de forma escondida, quietinho, vem aqui tirar a gente? Não, nós somos cidadãos romanos, nós não poderíamos ter apanhado. Aí quando o carcereiro ouviu que ele era cidadão romano, ficou assustado, foi lá e avisou os magistrados. Olha, vocês bateram no cara lá, estão soltando o cara falou para vocês ir lá pedir desculpas, para vocês conversar com eles, porque eles são cidadãos romanos. E quando eles foram lá, né, os magistrados foram lá, tiveram ali que convencer Paulo, conversar com Paulo e tal, porque sabia que o que eles fizeram poderia trazer complicações do governador romano que foi colocado ali naquela região, porque os romanos tinham privilégios, não poderia ser tratado como outros povos, né? A cidadania romana garantia direitos ao cidadão, e um dos direitos era que não poderia ter acontecido o que aconteceu com Paulo, de apanhar em praça pública, de ser humilhado e de ficar preso e de passar pelo que ele passou. Mas aí eles conversaram com Paulo e acabou que Paulo deu de mão a isso e Paulo então vai sair da cidade de Filipos. Vamos ver agora para onde que Paulo vai, né? Vamos na apostila, continuar aqui na nossa apostila. Então, na nossa apostila aqui, né, no caso aqui de Filipos, Paulo saiu, né, aqui de Jerusalém, Antioquia, estava em Antioquia, passou por Tarso, Derbe, Listra, Icônio,
né? Antioquia, Troade e Filipos, lá em cima, lá na Macedônia. Teve a questão também, né, de que o Senhor mostrou para ele, quando ele estava em Troade, ele não sabia para que lado ele ia. E ele tentou ir para um lugar, não deu certo, tentou ir para outro, não deu certo. E ele tem uma visão, né, de que um homem da Macedônia, na visão, falou para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu então que ele deveria ir para o lado da Macedônia. E onde ele vai aqui para Filipos. Depois de Filipos, agora vamos ver, ele vai para Anfípolis e vai para Tessalônica e depois Bereia, em Atos capítulo 17. Vamos ver aqui na apostila. Paulo em Tessalônica, Atos 17, na apostila, página 14. Paulo em Tessalônica, Atos 17. Vamos ver. A partir de agora, daqui a pouco, nós vamos falar sobre Paulo. Então, mas vamos parar por aqui esse vídeo, tá bom? Paramos então no capítulo 16, vamos entrar no capítulo 17, quando Paulo então vai sair da cidade de Filipos. Ok? Maravilha? Dá uma olhadinha aí depois com calma no vídeo. Lembrar que tem esse vídeo, mas tem 2 anteriores a ele. Se você pegou direto esse vídeo, é bom olhar o Atos, na disciplina que nós estamos estudando aí, Atos parte 1, Atos parte 2. Esse é a disciplina Atos. Estamos estudando o livro de Atos, parte 3, tá? Mas estamos parando por aqui agora, tá bom? Terminando esse vídeo. Depois nós vamos dar continuidade em outro vídeo, a partir do capítulo 17 do livro de Atos. Então, olha esse vídeo de novo, reveja, olha as anotações, qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição. Deus abençoe você, grande abraço,